Reddit. Fingi ser um pai pobre e ingênuo quando conheci a família da minha nora, mas descobri que já tinham formado uma ideia preconcebida de mim, uma pessoa humilde e indigna no seu mundo perfeito. Olá a todos. Chamo-me David Mitchell, tenho 56 anos e ganho $40.000 por mês, não por ano, mas o meu filho Mark não faz a mínima ideia disso e, naquela noite, eu estava prestes a descobrir exatamente em que tipo de família ele tinha entrado ao casar. Antes de continuar, não se esqueça de gostar deste vídeo e de deixar um comentário a dizer de onde está a assistir e que horas são neste momento. Muito obrigado. Talvez se pergunte por que razão um homem que ganha quase $500 mil por ano escolheria fingir que é pobre. Tudo começou há 7 anos, quando Mark ainda estava na universidade. Construí a minha empresa de consultoria tecnológica do nada, conquistando clientes da Fortune 500 e contratos governamentais, mas aprendi cedo que o dinheiro muda a forma como as pessoas nos veem. A família da minha ex-mulher ensinou-me essa lição da maneira mais dura. No momento em que sentiram o cheiro do sucesso, começaram a rodear-me como abutres, de mão estendida, com histórias tristes prontas e relações que, de repente, passaram a ser muito importantes. Continuei a conduzir o mesmo Honda Civic de 2008 que tinha desde antes do sucesso, vivi na mesma casa modesta de 2 quartos e usei roupa comprada na Target. Sempre que o Mark me visitava, escondi os fatos Armani num armazém e deixava o Tesla estacionado no escritório. Para ele, eu era apenas um pai trabalhador, que vivia de forma simples e lhe ensinava o verdadeiro valor de cada dólar. Ele nunca soube da carteira de investimentos, das casas de férias que eu arrendava, nem do facto de eu já ter separado $2 milhões para o futuro dele, dinheiro que só receberia quando provasse ser capaz de construir algo por si próprio. Há 3 semanas, o Mark ligou-me com uma excitação nervosa. Os pais da Jessica, a família Harrington, tinham finalmente concordado em conhecer-me. Viviam em Westchester, pertenciam ao chamado dinheiro antigo e, segundo Mark, estavam preocupados com a possibilidade de a Jessica estar a casar abaixo do seu estatuto social. Ele usou exatamente essas palavras, sem perceber como cada uma delas me magoava. O meu filho estava com a Jessica há 3 anos, casado com ela há 1, e eu tinha sido estrategicamente indisponível para todos os encontros sugeridos até então. Pai, tenta apenas causar uma boa impressão, disse-me ele ao telefone. Talvez não menciones o Honda e, se perguntarem pelo teu trabalho, diz apenas que fazes consultoria. Eles não precisam de saber os detalhes dos teus pequenos contratos. Pequenos contratos, pensei eu, sabendo que o contrato do mês anterior tinha sido a implementação de segurança cibernética para uma agência federal. Ainda assim, respondi como sempre, não te preocupes comigo, filho, serei eu próprio. E era exatamente isso que planeava fazer, ou melhor, seria a versão de mim mesmo que todos esperavam ver. Na manhã do jantar, fiquei de pé no meu closet, passando os dedos por 2 seções bem distintas, à esquerda fatos de designer e sapatos de couro italiano, à direita chamadas roupas do Mark, polos comprados no Walmart, calças caqui da Old Navy e um par de mocassins gastos adquiridos na Pailes antes de fechar. Escolhi um polo verde particularmente infeliz, que parecia gritar que eu não sabia vestir-me para jantares elegantes, e combinei-o com umas calças ligeiramente curtas demais. Ao olhar-me ao espelho, quase me ri, pois o mesmo rosto que tinha aparecido na capa da revista Tech Entrepreneur Montre no ano anterior agora parecia o de qualquer pai da classe trabalhadora esforçar-se em demasia num clube de campo. A viagem até Westchester deu-me tempo para refletir sobre as razões que me levaram a manter aquela farsa durante tantos anos. Não se tratava apenas da família da minha ex-mulher, embora tivesse sido esse o ponto de partida. Quando a Linda e eu nos divorciamos, há 28 anos, os parentes dela lembraram-se subitamente de que eu existia. Um primo precisava de um empréstimo para um negócio supostamente infalível, o irmão achava que eu devia investir na sua ideia de restaurante, apesar de não ter qualquer experiência no ramo. E a mãe sugeriu que eu lhes devia algo por me terem apoiado quando eu não tinha nada, esquecendo-se convenientemente de que, naquela época, tinham ridicularizado as minhas ambições. Com o Mark, no entanto, tudo isto passou a ter um significado mais profundo. Eu queria que ele me amasse por quem eu era e não pelo que eu podia comprar-lhe, queria que desenvolvesse a sua própria ambição e não que vivesse à sombra do sucesso do pai, e a verdade é que resultou. O Mark licenciou-se com distinção, conseguiu o seu próprio emprego numa empresa de marketing e nunca me pediu dinheiro, exceto para um jantar ocasional. Quando os tempos foram difíceis, mostrou-se orgulhoso, independente e trabalhador, exatamente tudo aquilo que eu tinha desejado.
O telefone tocou através das colunas antigas do Honda. Sim, eu tinha instalado o Bluetooth, não sou masoquista, e era o Mark a perguntar se eu vinha mesmo ou se iria cancelar a última hora outra vez. Disse-lhe que já estava a caminho e que o sistema de navegação indicava 20 minutos. Ele respondeu que era bom e pediu-me atenção, explicando que os pais da Jéssica eram muito exigentes, que eu devia usar a entrada lateral em vez da porta principal, estacionar na rua e não na rotunda, e que, por favor, não pedisse cerveja se oferecessem bebidas, porque eles eram pessoas de vinho, enquanto eu mordia a língua para não mencionar a garrafa de $3.000 de Chantal Margaux. Sentado na minha cave de vinhos em casa, com temperatura controlada, pensei, entendido, estacionamento na rua, entrada lateral, nada de cerveja. E se o irmão dela, o Thomas, começar a falar de investimentos, limita-te a acenar com a cabeça e a sorrir, ele está entre projetos neste momento, entre projetos, a forma elegante que os ricos usam para dizer desempregado. Eu já tinha conhecido centenas de Thomas ao longo da minha carreira, filhos da colher de prata que acreditavam que o ADN era um plano de negócios. E pai, a mãe da Jéssica, a Vitória, pode parecer um pouco fria, não é pessoal, ela é assim com toda a gente que não faz parte do círculo deles, do círculo deles. O Mark disse isto como se já estivesse lá dentro, mas eu conseguia ouvir a insegurança na sua voz. Ele ainda estava em fase de audição, ainda a tentar provar que pertencia ali. Aparentemente, eu era o maior problema dele. A propriedade dos Harrington estendia-se por 3 hectares de perfeição meticulosamente cuidada, daquele tipo de lugar onde a relva parecia ter sido cortada com tesouras de unhas e cada sebe moldada com precisão geométrica. A casa principal, chamar-lhe casa era como chamar barco ao Titanic, erguia-se em 3 andares de tijolo vermelho e colunas brancas, muito discreto. Estacionei o meu Honda na rua, entre um caminhão de jardinagem e o que parecia ser uma carrinha de catering. Ao subir o longo caminho de acesso, contei nada menos do que 6 câmaras de segurança. A entrada lateral que o Mark tinha mencionado revelou-se ser através de um jardim que provavelmente custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Antes mesmo de tocar a campainha, a porta abriu-se e um homem com um uniforme de mordomo a sério olhou para mim com uma confusão educada. A entrada para entregas é atrás, disse ele, já a começar a fechar a porta. Sou o David, pai do Mark, estou aqui para o jantar. O rosto dele passou por várias expressões, confusão, incredulidade, resignação, antes de se fixar numa neutralidade profissional. Claro, as minhas desculpas, Sr. Mitchell, é isso? Por favor, siga-me. O átrio, só ele, era maior do que toda a minha falsa casa modesta. Chão de mármore verdadeiro, um lustre digno de um palácio e obras de arte que eu reconheci como autênticas. Uma das vantagens do meu sucesso foi desenvolver olho para estas coisas. O mordomo conduziu-me por corredores forrados de retratos de família, cada rosto a irradiar aquele tipo de confiança herdada que vem de nunca ter de se preocupar com prestações da casa. Emergimos no que eles provavelmente chamavam de sala de jantar informal, apenas 16 cadeiras em vez de 30. O Mark saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Pai, conseguiste vir. Aproximou-se apressado e viu analisar a minha roupa com um horror mal disfarçado. Pessoal, este é o meu pai. O Harold Harrington levantou-se lentamente, como se me estivesse a fazer um favor. Era tudo o que se esperava, cabelo grisalho, bronzeado de golfe, um aperto de mão que se esforçava demasiado para estabelecer domínio. David, ouvimos falar muito de si, e a forma como disse deixava claro que nada do que tinha ouvido era bom. A Vitória Harrington não se levantou, estendeu a mão como se esperasse que eu lhe beijasse o anel. Encantada, imagino. Deve estar exausto da viagem, do trânsito, de onde é mesmo que vive? Riverside, respondi, nomeando meu bairro modesto. Que pitoresco, disse ela, pitoresco da mesma forma que outras pessoas diriam contagioso. A Jéssica, pelo menos, tentou sorrir, embora parecesse doloroso. É tão bom finalmente conhecê-lo, Sr. Mitchell, o Mark fala de si o tempo todo. Fala? Olhei para o meu filho, que de repente estava fascinadíssimo pelo copo de água. Depois veio o Thomas, o irmão, no final dos seus 20 anos, um pouco mole à volta da cintura, a usar uma camisola da Harvard Business School, só para o caso de alguém se esquecer de onde tinha desperdiçado o dinheiro dos pais. Não se levantou, limitou-se a acenar levemente, como se eu fosse da equipa de serviço. O Tommy acabou de voltar de Aspen, anunciou a Vitória,
tem estado a fazer contactos com alguns capitalistas de risco fascinantes. Tradução, tinha andado a esquiar à custa do pai e a incomodar pessoas bem-sucedidas no bar do Lodge. A disposição dos lugares dizia-me tudo o que precisava de saber. O Harold à cabeceira, a Vitória na ponta oposta, o Thomas e a Jéssica ladearem a mãe, o Mark ao lado da Jéssica e eu, bem, tinham acrescentado uma cadeira no canto, não exatamente a mesa, não exatamente excluído, o lugar do purgatório. Posso oferecer-lhe algo para beber? Perguntou o Harold. Temos um excelente montrache a respirar. Antes que eu pudesse responder, o Mark intrometeu-se. O pai costuma beber apenas cerveja. Cerveja, repetiu a Vitória, como se nunca tivesse ouvido a palavra antes. Que refrescante. Creio que não temos. Talvez o pessoal possa verificar na garagem. Água está ótimo, disse eu, apreciando a forma como todos relaxaram ligeiramente. Crise evitada, a pessoa pobre não iria contaminar os copos de vinho. Chegou o primeiro prato, algum tipo de salada desconstruída que parecia que um jardineiro tinha espirrado sobre o prato. A Vitória explicou que vinha do chefe pessoal deles, que tinha treinado em Paris. Eu acenei de forma apreciativa, enquanto por dentro calculava que as 3 folhas de alface, 2 flores comestíveis e um rabisco decorativo de molho custavam mais do que a conta semanal de supermercado da maioria das famílias. Então, David, começou o Harold, cortando seu único tomate cereja com precisão cirúrgica, o Mark diz-nos que trabalha em consultoria. É verdade. Que interessante, o tom sugeria tudo menos interesse genuíno. Clientes pequenos, presumo, negócios locais? De vários tamanhos, respondi, mantendo-me vago. O Thomas resfolegou com desdém e disse que devia ser difícil neste clima econômico, porque o verdadeiro dinheiro estava agora na disrupção tecnológica, acrescentando que ele próprio estava a trabalhar numa aplicação revolucionária que iria mudar a forma como as pessoas pensam sobre o próprio pensamento. Quase me engasguei com a água. Mudar a forma como as pessoas pensam sobre o pensamento era complexo, provavelmente eu não compreenderia os aspectos técnicos. O rapaz que tinha reprovado na disciplina de programação no primeiro ano estava prestes a explicar-me aspectos técnicos. Aquilo era melhor do que televisão por cabo. O Thomas tem uma visão extraordinária, elogiou a Vitória com orgulho, acrescentando que ele desenvolvia aquele conceito há 3 anos. 3 anos a desenvolver um conceito, pensei eu, enquanto nesse mesmo período tinha criado e vendido 2 empresas. Antes de mergulhar mais fundo naquele espetáculo de comédia, quero aproveitar um breve momento para dizer que, se está a gostar desta história, considere subscrever o canal e clicar em gostar. Isso ajuda-me genuinamente a continuar a partilhar estas histórias consigo e o seu apoio significa muito para mim. O Harold puxou a conversa de volta para o seu tema favorito, ele próprio. Estava a dizer ao Thomas que devia falar com os meus contactos no clube, jogadores a sério, não como estes aspirantes empreendedores que andam agora por todo lado, sem ofensa, David. Nenhuma tomada, respondi com um sorriso ao homem cuja empresa eu sabia estar a perder dinheiro há 2 anos consecutivos. O problema das pessoas hoje em dia, continuou o Harold, cada vez mais embalado, é que não compreendem o valor da linhagem, pensam que qualquer um pode abrir um negócio, ganhar dinheiro e chamar-se bem-sucedido, mas a criação conta, o contexto conta. Absolutamente, concordou a Vitória, é por isso que ficamos tão surpreendidos quando a Jéssica trouxe o Mark a casa, sem ofensa, querido, acrescentou ela dirigindo-se ao meu filho, que encolhia no lugar, fizeste um trabalho admirável considerando as tuas circunstâncias. As tuas circunstâncias? Perguntei de forma inocente. Bem, sabe, disse a Vitória acenando vagamente com a mão, crescer sem vantagens, deve ter sido tão difícil para si, David, criar um filho sozinho com um rendimento tão modesto. O pai fez um ótimo trabalho, disse o Mark em voz baixa, mas havia vergonha no seu tom, vergonha de mim. Claro que fez, respondeu o Harold de forma condescendente, e veja, se algum dia precisar de aconselhamento financeiro, David, terei todo o gosto em ajudar. Conheço um sujeito que está a gerir uma oportunidade de investimento com retornos garantidos, muito exclusiva. Normalmente há um valor mínimo de entrada de $50.000, mas talvez conseguisse incluí-lo por 10 mil. Isso é muito generoso, respondi, reconhecendo de imediato o discurso típico de um esquema de marketing multinível. Acreditamos em ajudar a família, acrescentou a Vitória, até a família alargada. Ah, e tenho vários sacos de roupa antiga do Harold na garagem, em perfeito estado, são mais ou menos do seu tamanho, disse ela.
Olhando para minha camisola polo como se fosse radioativa, talvez fossem uma boa melhoria para ocasiões especiais. Chegou o prato principal, um pedaço de borrego tão pequeno que eu poderia tê-lo coberto com um cartão de visita. Notei que os Harrington bebiam todos do mesmo vinho, enquanto o meu copo era servido de uma garrafa diferente, a opção barata para o convidado barato. Sabe, David, disse o Thomas, já no terceiro copo do bom vinho, se alguma vez quiser ganhar dinheiro a sério, deve entrar no mundo das aplicações, é tudo uma questão de disrupção hoje em dia, embora, acrescentou ele ao observar-me de cima a baixo, talvez seja um pouco velho demais para compreender o panorama digital. O Thomas revolucionou as redes sociais em Harvard, disse a Vitória com orgulho. Queres dizer que foi suspenso por criar aquela aplicação de avaliar colegas, murmurou a Jéssica, recebendo de imediato um olhar cortante da mãe. Foi um mal-entendido, apressou-se a dizer o Thomas, a administração não compreendeu a minha visão. Falando em visão, interrompeu o Harold, Mark, devias considerar seriamente vir trabalhar comigo, é uma oportunidade verdadeira, tirava-te daquela pequena agência de marketing e colocava-te num negócio a sério. O Mark adora o trabalho dele, disse eu. O Harold olhou-me como se eu tivesse falado fora de lugar. Tenho a certeza de que sim, mas gostar de algo e construir um futuro são coisas diferentes, não é, Mark? O meu filho olhou de um para o outro, dividido. Quero dizer, a oportunidade parece interessante. Claro que parece, disse a Vitória. O Harold poderia ensinar-lhe tanto sobre o sucesso verdadeiro. Verdadeiro em oposição a quê? Perguntei. Bem, ela riu-se, um som tilintante como um vidro a partir, sem ofensa, mas existem níveis nestas coisas, ao sobreviver e depois ao prosperar de verdade, tenho a certeza de que fez o melhor que pôde com aquilo que tinha. A condescendência era tão espessa que se podia barrar numa torrada, mas o que mais doeu não foi o desprezo deles por mim, foi o silêncio do Mark, o meu filho, que eu tinha educado para defender os outros e agir com integridade. Estava ali sentado a permitir que tratassem o pai como um caso de caridade. Mais vinho? Perguntou o Harold de forma ostensiva à mesa, sem olhar para mim. Este é da nossa coleção pessoal, tem 20 anos, consegue-se realmente sentir a diferença quando se conhece qualidade. Serviu todos menos a mim, deixando a minha garrafa diferente bem visível à parte. Mensagem recebida, não pertence aqui e não vamos desperdiçar o bom vinho consigo. O telemóvel do Thomas vibrou. É o meu consultor, está a ajudar-me a redirecionar o meu conceito para blockchain. É aí que a verdadeira inovação está a acontecer. Mark, o teu pai sequer está online, tem correio eletrônico. Todos olharam para mim à espera da resposta. À espera que o homem das cavernas admitisse que não compreendia o correio eletrônico daquele mundo moderno deles, repeti a palavra lentamente, saboreando o momento que consegui criar antes que o Thomas respondesse com mais um comentário condescendente. Nesse instante, o meu telemóvel vibrou sobre a mesa, normalmente mantinham em silêncio durante os jantares, mas naquela noite tinha feito uma exceção. No identificador de chamadas surgiu o nome Sarah Chen, a minha assistente executiva, o momento perfeito. Com licença, preciso de atender, disse eu ao levantar-me, é uma emergência de trabalho. Uma emergência de trabalho a esta hora, fungou a Vitória, que inconveniente, embora suponho que, quando se trabalha a hora, se aceite o que aparecer. Afastei-me para o corredor, certificando-me de permanecer ao alcance da audição. Sarah, qual é a situação? A Sarah, que eu tinha preparado mais cedo, desempenhou o papel na perfeição, a sua voz projetava-se o suficiente para ser ouvida. Sr. Mitchell, peço desculpa por ligar durante o seu jantar, mas a Microsoft quer antecipar a assinatura do contrato para segunda-feira, estão a aprovar o valor total de 7,3 milhões. E o Departamento de Defesa finalmente concluiu a sua verificação de segurança para o projeto do Pentágono. Diga à Microsoft que posso na segunda-feira às 10, respondi com clareza, e envie a confirmação do Departamento de Defesa para o meu servidor seguro. Sim, senhor. E a Forbes voltou a ligar por causa daquela entrevista, devo continuar a recusar? Por agora, prefiro manter um perfil discreto. Desliguei e voltei à mesa, encontrando todos a olhar fixamente para mim. O garfo do Harold estava suspenso a meio caminho da boca. Está tudo bem? Perguntou o Mark, confuso. Disse Microsoft, apenas um assunto com um cliente, respondi, sentando-me novamente na minha cadeira no canto. Onde íamos? Sim, o Thomas estava a explicar a blockchain. O Thomas piscou os olhos rapidamente.
Disse 7 milhões? 7,3. Corrigi com calma, mas continue, por favor, fala-me mais da tua aplicação, essa coisa de mudar a forma como as pessoas pensam sobre o pensamento soa fascinante. A mesa ficou em silêncio. O Harold pousou o garfo com um leve tilintar e o sorriso perfeito da vitória vacilou por um instante. Devo ter ouvido mal, disse o Harold lentamente, pareceu-me que estavas a falar de um contrato bastante grande. Não é assim tão grande, na verdade é de dimensão média para nós. Voltei-me para o Thomas. Então, integração em blockchain, estás a construir sobre Ethereum ou a criar o teu próprio protocolo? A boca do Thomas abriu-se e fechou-se como a de um peixe. Nós, ainda estamos na fase conceptual. Há 3 anos, perguntei de forma inocente. Abordagem interessante, a maioria das startups de blockchain procura um produto minimamente viável em 6 meses, mas tenho a certeza de que sabes isso da Harvard Business School. Como é que sabes sobre protocolos de blockchain? Perguntou a Jéssica, com a voz afiada pela desconfiança. Leio, respondi simplesmente. O meu telemóvel vibrou novamente, desta vez com uma mensagem, e eu virei-o deliberadamente com o ecrã para cima sobre a mesa. A mensagem do meu diretor financeiro dizia que os lucros do terceiro trimestre estavam confirmados em 4,8 milhões, dignos de champanhe. A Vitória inclinou-se ligeiramente, tentando ler sem parecer óbvia, e observei o rosto dela mudar à medida que os números se tornavam claros. O teu telefone parece muito ativo para um sábado à noite, comentou ela, com um tom agora diferente, mais cauteloso. Riscos da profissão quando se trabalha com clientes internacionais, fusos horários diferentes. Peguei no telefone e guardei-o no bolso, mas não antes de surgir no ecrã uma notificação da minha aplicação de investimentos a mostrar o valor total do meu portfólio, e eu sabia que a Vitória tinha visto, o rosto dela empalideceu. O Harold pigarreou. David, quando dizes consultoria, o que é que isso implica exatamente? Um pouco disto e daquilo, sobretudo cibersegurança e infraestruturas, alguma integração de inteligência artificial, transformação digital para organizações que ainda operam com sistemas antigos, coisas aborrecidas, mesmo muito aborrecidas. O Mark riu-se nervosamente. Pai, nunca mencionaste inteligência artificial ou cibersegurança, pensei que ajudavas pequenas empresas com os computadores. Isso também, respondi, todos os clientes importam, seja uma padaria local ou uma empresa da Fortune 500. Fortune 500, guinchou Thomas. Tirei a carteira para pegar num lenço, de forma lenta e deliberada, e o meu cartão American Express Centurion escorregou para cima da mesa com um som metálico inconfundível. Todos os olhares se fixaram nele, o cartão Centurion, aquele a que não se concorre, aquele para o qual somos convidados quando se gasta mais de $250 mil por ano. UPS, disse eu, apanhando-o com naturalidade. O rosto do Harold passou por várias cores antes de se fixar num tom fascinante de roxo. Isso é. Olhei para o cartão como se o visse pela primeira vez. Ah, isto? Continuam a enviar-me cartões de metal, um incômodo enorme na segurança dos aeroportos. A mão da Vitória tremia ligeiramente ao pegar no copo de vinho, o bom vinho, reparei, não a garrafa que tinham destinado para mim. Pai, disse o Mark lentamente, com a voz estranha, onde é que arranjaste esse cartão? Não se arranjam estes cartões, filho, eles vêm ter contigo. Guardei-o novamente, mas chega de falar de mim, Harold, estavas a mencionar qualquer coisa sobre uma oportunidade de investimento, de que tipo de retornos estamos a falar? A boca do Harold moveu-se em silêncio por um instante antes de ele balbuciar que era algo muito exclusivo e que talvez fosse melhor falar disso em privado. Não há necessidade de exclusividade entre família, respondi com um sorriso, embora deva mencionar que normalmente não analiso nada abaixo de alguns milhões, porque a diligência prévia é a mesma quer se trate de 50 mil ou de 5 milhões, e por isso é mais eficiente concentrar-me em oportunidades maiores. O Thomas, aparentemente incapaz de suportar a confusão, pegou no telemóvel e murmurou enquanto escrevia David Mitchell, consultor de cibersegurança, e de repente os olhos dele arregalaram-se. Meu Deus! Pai, olha para isto. Mostrou o telefone ao Harold e eu sabia exatamente o que ele tinha encontrado, o artigo do TechCrunch do ano passado sobre a expansão da minha empresa, completo com uma fotografia minha a tocar o sino na Bolsa de Valores de Nova York. Isso és tu? Perguntou o Harold, alternando o olhar entre o ecrã e eu, como se a realidade se tivesse quebrado. Ah, isso, fiz um gesto displicente com a mão,
Eles fizeram um alarido enorme por causa da oferta pública inicial. Foi um pouco embaraçoso, sinceramente, tantos fotógrafos. Oferta pública inicial. O Mark levantou-se tão depressa que a cadeira raspou no chão. Pai, que oferta pública inicial? A Jéssica arrancou o telefone das mãos do Thomas e o rosto dela passou por várias expressões enquanto lia. Diz aqui que a tua empresa está avaliada em... Isto não pode estar certo. As avaliações estão sempre inflacionadas, respondi com modéstia. Os números reais devem ser provavelmente 30% mais baixos. 30% mais baixos do que 300 milhões, gritou Thomas. É isso que estão a dizer agora? Abanei a cabeça. Os jornalistas de tecnologia exageram sempre. A Vitória tinha ficado completamente em silêncio, a compostura perfeita a rachar como gelo em água morna, olhando alternadamente para mim e para o marido, como se esperasse que um de nós revelasse que tudo não passava de uma brincadeira elaborada. O Mark deixou-se cair novamente na cadeira. Pai, por que não me disseste? Dizer-te o quê? Que me safo bem. Nunca perguntaste por detalhes, filho, e sempre pareceste embaraçado com os meus pequenos contratos, por isso não te aborreci com pormenores. Aborrecer-me, a voz do Mark tremeu. Pai, tu és literalmente mais rico do que os Harrington. Não vamos fazer comparações, disse com suavidade, embora tenha notado o sobressalto do Harold ao ouvir aquelas palavras. O telemóvel da Jéssica apitou, ela olhou para o ecrã e suspirou. Mãe, vê isto. Mostrou algo à Vitória. É a lista Forbes Tech 50, ele está no lugar 37. Foi um ano estranho, comentei, classificaram toda a gente de forma esquisita. O Thomas continuava a pesquisar freneticamente. Tens 17 patentes, falaste no Fórum Econômico Mundial, jantaste com o Elon Musk. O Elon fala imenso durante o jantar, mal deixa os outros dizer uma palavra. O Harold levantou-se abruptamente, a cadeira a arrastar no chão. David, penso que houve aqui um mal-entendido. Inclinei ligeiramente a cabeça. Sobre o quê? O que nós pensamos, começou a Vitória, mas parou, e pela primeira vez naquela noite parecia sem palavras. Pensaram que eu era pobre, disse simplesmente, e trataram-me de acordo com isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do Harold ficou vermelho. Agora veja bem, fomos perfeitamente cordiais. Tentaram sentar-me num canto, serviram-me um vinho diferente, a sua esposa ofereceu-me as suas roupas velhas, sugeriram que o meu filho devia estar grato por sequer lhe permitirem casar com a vossa filha apesar das circunstâncias dele, e o Thomas perguntou-se se eu tinha correio eletrônico. Cada ponto caiu como uma bofetada. O Thomas encolheu-se na cadeira e a mão perfeitamente cuidada da Vitória foi à garganta. Mas o Honda, disse a Jéssica de forma fraca, e a roupa? Eu gosto do meu Honda, é fiável, e quanto à roupa, disse olhando para minha camisola polo, é apenas tecido, não me define mais do que o teu vestido de designer te define a ti, embora crescente, incapaz de resistir, o teu provavelmente custou mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. Sr. Mitchell, disse o Harold, com um tom subitamente diferente, nervoso, quase suplicante, penso que começamos com o pé errado, por que não recomeçamos? Gostaria muito de ouvir mais sobre o seu negócio, na verdade tenho alguns projetos que poderiam beneficiar de um investidor do seu calibre. Ali estava a viragem, o calor repentino, os sinais de dinheiro a surgirem nos olhos do Harold como num desenho animado. Aquela oportunidade de investimento que mencionou, disse eu, a exclusiva com retornos garantidos, sou imenso a um esquema de marketing multinível, está a tentar recrutar-me para um esquema em pirâmide? O rosto do Harold passou do vermelho ao branco. Não é, é uma oportunidade legítima de marketing multinível. Portanto, um esquema em pirâmide com passos extra. Voltei-me para o Thomas. E tu tens estado a desenvolver uma aplicação durante 3 anos sem escrever uma única linha de código, não é verdade? O Thomas murmurou algo ininteligível. Aqui está o que acho interessante, continuei, com a voz calma mais firme, tem esta casa linda, estas coisas caras, este ar de superioridade, mas, Harold, a tua empresa entrou com um pedido de reestruturação ao abrigo do capítulo 11 há 8 meses. Estás afogado em dívidas, não estás? A sala ficou completamente silenciosa. O rosto do Harold perdeu toda a cor e a mão da Vitória apertou o copo de vinho com tanta força que pensei que esse pudesse estilhaçar. Como é que, começou o Harold. É informação pública, respondi.
Disse simplesmente que qualquer pessoa pode consultar processos de insolvência, que a casa deles estava hipotecada 3 vezes, que os carros eram alugados e que até aquele jantar provavelmente tinha sido pago com cartões de crédito que não conseguiam liquidar, mas que, ainda assim, ali estavam, sentados naquele castelo de cartas, a julgar os outros por não corresponderem aos padrões deles. Pai, disse o Mark em voz baixa, por favor. Olhei para o meu filho. Para? Como paraste tu quando eles me insultaram, quando me trataram como se eu fosse inferior? O rosto do Mark desfez-se. Eu não. Não me defendeste uma única vez, filho, nem uma única vez, estavas tão ansioso por te encaixares naquele mundo que deixaste que tratassem o teu pai como lixo. E para quê? Para impressionar pessoas que vivem uma mentira. A Jéssica levantou-se com lágrimas nos olhos. Isto é cruel, estás a ser cruel. Cruel? Perguntei. Foi cruel quando a tua mãe me ofereceu roupa por caridade, quando teu pai tentou enganar-me, quando teu irmão gozou comigo por talvez não ter correio eletrônico, ou só foi cruel quando o pobre afinal se revelou mais rico do que vocês? Nós não sabíamos, murmurou a Vitória. Exatamente, respondi, não sabiam, e esse é o ponto, mostraram-me exatamente quem são quando pensaram que eu não tinha nada para vos oferecer, mostraram-me os vossos valores, o vosso caráter, os vossos corações, estão todos vazios. Levantei-me e vesti o casaco. Sabem o que é verdadeira riqueza? É criar um filho que trabalhou por tudo que tem, que nunca aceitou um cêntimo que não tivesse ganho, um filho que eu acreditava ter integridade e bondade, mas que esta noite escolheu a vossa aprovação em vez da dignidade do próprio pai. Pai, espera, disse o Mark, levantando-se também, eu peço desculpa, sinto muito. A família da tua mulher está falida, Mark, não apenas financeiramente, mas moralmente, julgam as pessoas pelo saldo bancário e não pelo caráter, ofereceram-me restos da mesa deles enquanto a própria mesa deles está prestes a ser penhorada. É mesmo esta família a qual queres ligar o teu futuro? O Harold encontrou finalmente a voz, agora carregada de raiva. Vieste aqui para nos humilhar, isto foi tudo uma encenação. Não, respondi, vim aqui para conhecer a nova família do meu filho, para ver quem ele escolheu. Vocês humilharam-se sozinhos, eu apenas não vos impedi. O Thomas, surpreendentemente, riu-se, um riso amargo e autoconsciente. Ele tem razão, pai, somos patéticos, estamos falidos a fingir que somos ricos, a julgar alguém por ser pobre quando ele nos podia comprar e vender 10 vezes. Thomas, gritou a Vitória. O quê, mãe? É verdade. Temos vivido esta farsa durante anos, pelo menos ele é honesto sobre quem é. Dirigi-me para a porta, depois voltei-me uma última vez. Harold, aquela oportunidade de investimento exclusivo é um esquema, provavelmente já estás endividado com eles, sai agora enquanto ainda tens alguma coisa. Como te atreves? Começou ele. E tu, Thomas? Essa ideia de aplicação sobre pensar sobre o pensamento, alguém lançou isso há 2 anos e falhou em 6 meses, mas se realmente quiseres aprender programação em vez de apenas falares nisso, conheço pessoas que dirigem bootcamp sérios, educação real, não admissões por legado em Harvard. Olhei para Jéssica. Pareces inteligente, deves conseguir ver através disto tudo, queres mesmo que o Mark se torne como teu pai, afogado em dívidas enquanto mantém aparências, ou como teu irmão, a falar de sucesso sem nunca trabalhar para isso? Por fim, virei-me para o meu filho. Mark, eu amo-te, sempre te amei, mas esta noite mostraste-me que o dinheiro não é a única coisa que eu tenho escondido, tu também te escondeste quem realmente és para caberes no mundo deles, a questão é se a aprovação deles vale a perda de quem tu és. O rosto do Mark estava coberto de lágrimas. Pai, por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar, fizeste a tua escolha quando me pediste para usar a entrada lateral, quando me treinaste sobre como me comportar, quando ficaste em silêncio enquanto me insultavam, tinhas vergonha de mim quando pensavas que eu era pobre. Estás orgulhoso de mim agora que sabes que sou rico? Porque, de qualquer forma, tudo gira em torno do dinheiro, não é? Caminhei até a porta e depois parei mais uma vez. Ah, Vitória, aquele vinho barato que me serviste é, na verdade, mais valioso do que o que serviste aos outros. É um Domaine de La Romanée Conti de 2015, cerca de $3.000 por garrafa. Mas não sabias disso porque compras vinho com base na etiqueta do preço e não no conhecimento, tal como tudo o resto na tua vida. A última coisa que ouvi ao sair foi o som do copo de vinho da Vitória finalmente estilhaçar-se no chão.
Sentei-me no meu Honda na entrada, sem o ligar ainda, apenas a respirar, a adrenalina a dissipar-se, substituída por uma tristeza profunda. Tinha perdido meu filho naquela noite, não para o casamento, mas para o materialismo. A porta do passageiro abriu-se de repente e o Mark entrou, os olhos vermelhos, o rosto manchado. Pai, por favor, podemos falar? Fiquei a olhar em frente. Agora queres falar, não lá dentro, à frente deles, mas aqui, em privado. Eu sei que estraguei tudo, eu sei que falhei contigo, mas pai, eu preciso de entender por quê. Por que escondeste tudo isto de mim? Finalmente olhei para ele, o meu rapaz, o mesmo miúdo que costumava ajudar-me a arranjar computadores na garagem quando tinha 8 anos, que achava que o pai era um herói por conseguir resolver problemas de impressoras. A tua mãe foi-se embora quando tinhas 2 anos, disse eu em voz baixa, deixou-nos aos dois por um homem mais rico, disse que eu nunca chegaria a nada, que não queria criar um filho na pobreza. A respiração do Mark falhou por um instante, eu nunca lhe tinha contado o verdadeiro motivo pelo qual a Linda tinha ido embora. Prometi a mim mesmo naquela noite, segurando-te enquanto choravas pela mãe, que lhe provaria que estava errada, mas, mais importante ainda, prometi que te criaria para valorizares as pessoas e não etiquetas de preço, para veres valor no caráter e não no dinheiro. Por isso, quando o dinheiro chegou, mantive-o separado. Eu queria que me amasses como teu pai e não como uma carteira. Eu amo-te, pai. Amas-me mesmo, ou amas a ideia de ter agora um pai rico? Terias deixado que me tratassem daquela forma se soubesses a verdade? O Mark ficou em silêncio durante um longo momento. Não, acabou por admitir, não teria. E esse é o problema, não é? Eu devia ter te defendido independentemente de tudo. Sim, respondi simplesmente, devias. Ficamos em silêncio durante 1 minuto. Pelo espelho retrovisor, eu conseguia ver as luzes da casa dos Harrington acesas em todas as janelas, provavelmente estavam em modo de crise, a pesquisar o meu patrimônio líquido, a calcular o quão gravemente tinham errado. O que acontece agora? Perguntou o Mark. Isso depende de ti. Podes voltar lá dentro, pedir-lhes desculpa, fingir que nada disto aconteceu, continuar a jogar o jogo deles, acumular dívidas para manter aparências, criar filhos que acham que são melhores do que os outros por causa do código postal onde vivem. Ou podes escolher ser o homem que eu te ensinei a ser, aquele que conquistou o seu diploma, que trabalha arduamente no seu emprego, que se apaixonou pela Jéssica, presumo eu, por quem ela é e não pelo que tem. O Mark riu-se com amargura. Pelo que ela tem? Pai, eles estão falidos. Eu sei disso há meses, fiz a minha pesquisa antes de vir aqui. Mas não estão apenas falidos financeiramente, filho, estão falidos espiritualmente, falidos moralmente, e estão a tentar fazer-te igual a eles. A Jéssica não é como eles, disse o Mark de forma defensiva. Não é? Ela esteve sentada enquanto me insultavam também, arranjou desculpas para mim junto deles antes de eu chegar, foi treinada para ver o mundo através da lente deles, a questão é se ela consegue desaprender isso. A porta da frente da casa abriu-se e a Jéssica ficou ali, contra a luz, com o ar perdido, depois começou a caminhar em direção ao carro. Por falar nisso, disse eu. A Jéssica aproximou-se da janela do Mark, a maquilhagem estava arruinada, o cabelo perfeito completamente desalinhado. Posso falar convosco os dois? O Mark olhou para mim, eu acenei que sim. Ela deu a volta e entrou para o banco de trás. Senhor Mitchell, estou envergonhada, profundamente envergonhada, não apenas por esta noite, mas por tudo, por quem me tornei, por quem a minha família me fez ser. Não se trata de vergonha, respondi, trata-se de escolha. O que vais escolher agora? Eu não quero ser como eles, disse ela em voz baixa. Eu vi-os passarem do desprezo ao desespero no momento em que souberam do seu dinheiro, foi nojento, eles foram nojentos, eu fui nojenta. És jovem, disse eu num tom mais suave, jovens cometem erros, a questão é se aprendem com eles. O teu pai, disse a Jéssica ao Mark, acabou de expor tudo aquilo que eu tenho tentado ignorar na minha família há anos. Eles são uma fraude, nós somos uma fraude, tudo isto é um castelo de cartas. Então o que fazemos? Perguntou o Mark. Voltei-me para os dois. Começam de novo, deixam de tentar impressionar pessoas que não merecem ser impressionadas, vivem dentro dos vossos meios, valorizam o dinheiro honestamente ganho em vez de dívidas herdadas, julgam as pessoas pelas ações e não pelos bens. Vais perdoar-me? Perguntou o Mark. Pai, consegues?
O perdão não é a questão, filho, a questão é se aprendeste, se compreendes que o homem de quem tiveste vergonha naquela casa é o mesmo homem que construiu uma empresa do nada, que te criou sozinho, que escolheu conduzir um velho Honda porque os carros não nos definem. Eu compreendo, disse o Mark, acho que finalmente compreendo. Eu também, acrescentou a Jéssica. Os meus pais devem estar lá dentro neste momento a tentar perceber como podem deitar a mão ao teu dinheiro. O meu pai já deve estar a preparar o discurso dele. A minha mãe provavelmente a ensaiar um pedido de desculpas. E o Thomas de certeza absoluta já está a atualizar o LinkedIn para dizer que somos parentes. Apesar de tudo, acabei por rir. Eu não quero a vida deles, disse a Jéssica com firmeza. Não quero acabar como eles, afogado em dívidas e numa importância vazia. Então não acabes. Respondi simplesmente, é mesmo assim tão simples, escolhe de forma diferente. O Mark estendeu a mão e segurou a minha. Pai, aquele dinheiro que tens escondido, eu não o quero, nem agora nem como herança, quero ganhar o meu próprio caminho, como tu fizeste. Apertei-lhe a mão. Esse é o meu rapaz, esse é o filho que eu criei. Mas talvez, acrescentou Mark com um pequeno sorriso, possas ensinar-me, não dar-me dinheiro, mas ensinar-me a construir algo real. E eu também, acrescentou a Jéssica rapidamente, tenho um curso de gestão que nunca usei porque os meus pais diziam que trabalhar era indigno, mas eu quero trabalhar, quero construir algo. Olhei para aqueles dois miúdos, verdadeiros Pinóquios, porque no fundo era isso que eram, apenas crianças a tentar perceber o mundo, e senti esperança pela primeira vez naquela noite. Está bem, disse eu, mas fazemos isto à minha maneira, começam de baixo, aprendem todos os aspectos, falham e tentam de novo, sem atalhos, sem esmolas, sem nepotismo. Combinado, disseram os dois em uníssono. E mais uma coisa, acrescentei, amanhã vamos almoçar em minha casa, na minha casa verdadeira, aquela que nunca viste. Mark, traga um apetite e roupa de trabalho, vamos cozinhar juntos, como fazíamos quando eras pequeno, sem empregados, sem fingimentos, apenas família. Eu adorava isso, disse a Jéssica, e parecia falar a sério. Quando liguei o Honda, o Mark perguntou, pai, por que é que continuas mesmo a conduzir este carro? Sorri. Porque me lembra de onde vim e, mais importante ainda, lembra-me que a felicidade não tem a ver com o que conduzes, mas com para onde vais e com quem vai contigo. Afastamo-nos da propriedade dos Harrington, deixando para trás o mundo deles de aparências falsas. Pelo espelho retrovisor consegui ver o Harold parado à porta, com o telefone colado ao ouvido, provavelmente a tentar descobrir como entrar em contato comigo para investimentos. Nunca encontraria os meus verdadeiros contactos, esses eram reservados para pessoas que viam o David Mitchell e não sinais de dólar. Pai, disse o Mark quando chegamos à estrada principal, eu amo-te, o verdadeiro tu, Honda incluído. Eu sei, filho, eu sei. 6 meses depois, o Mark e a Jéssica criaram a própria empresa, uma empresa legítima, construída com trabalho árduo e inovação real. Ainda a estão a construir, ainda passam por dificuldades, ainda estão a aprender. Conduzem carros usados e vivem num pequeno apartamento, e são mais felizes do que alguma vez foram quando fingiam ser algo que não eram. Os Harrington, o Harold, a empresa dele acabou por falir de vez, perderam a casa, pelo que soube. O Thomas acabou mesmo por trabalhar a sério, numa startup, a recomeçar aos 30 anos. Às vezes, chegar ao fundo é a única maneira de aprender qual é o caminho para cima. Quanto a mim, continuo a conduzir o Honda, continuo a usar camisas polo, continuo a viver de forma simples, porque aprendi há muito tempo que o dinheiro não nos define, revela-nos, e aquilo que revelou sobre os Harrington naquela noite foi tudo o que eu precisava de saber. Mas, mais importante ainda, o que revelou sobre o meu filho foi que, por baixo da confusão temporária, o verdadeiro Mark, aquele que eu criei, ainda estava lá dentro, só precisava de um lembrete de que o valor não se mede em dólares, mede-se em bom senso, e esse é o tipo de riqueza que realmente importa. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.